Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em administração, turno manhã. Espero que vocês estejam bem, tá? Eu sou o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Educação Tecnológica e Midiática. Essa aula é uma aula complementar, ou seja, ela é uma continuação de uma aula que a gente já estava abordando com vocês na data do dia 4, tá? De julho de 2022. Então você pode também fazer esse complemento. Se você estiver assistindo essa aula separado, tá? Entenda que ela é uma aula que tem um contexto, um começo na data do dia 4 de julho, tá? Você pode encontrar essa aula, sabe aonde? Na plataforma do canal Educação, tá? Entra lá no site canal Educacau, né? Que é sem ser cedilha, sem tio, .tv, certo? E localiza dentro da pasta das aulas do curso técnico em administração turno manhã. Beleza? E que aula é essa, professor? Hoje a gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre o e-commerce, tá? Tá na tela para vocês o conteúdo da nossa aula, tá? E-commerce, tá? O que é isso? É o comércio virtual, tá? Então vamos contextualizar, né? Dar aquele resgate ao primeiro parte que a gente conversou com vocês, só para dar aquele reforço, tá? O comércio virtual, ele não começou agora, tá? Ele é um comércio, tá? Que exige a distância, tá? Então eu não estou em contato diretamente com o comerciante. Mas em geral, né, o tipo da transação comercial tende a ser similar às transações que acontecem, tá? Então, a gente até conversou com vocês que as transações podem ser de empresa para empresa, de empresa para consumidor, tá? Pode ser de consumidor para consumidor também, e em alguns casos podem ser também de empresas para governo. É interessante que vocês lembrem, tá? Que, como eu disse, o comércio digital não começou agora. Essencialmente, ele é movido pela internet. Então, à medida que essa internet evolui e se populariza, esse comércio também ganha mais espaço. Ele ficou muito popular lá nos anos 90, mas é claro, né, o acesso à internet não é para todos, nem hoje, 2022. Então, realmente, ele se afasta. Mas, sim, no período da Covid de 2020, né, especialmente, né, que começou em 2020, a gente teve um grande movimento, um grande andar para os comerciantes mudarem, né, e se moldarem a esse comércio virtual. Afinal de contas, a gente teve a restrição, tá, do convívio entre pessoas, né? Então a gente teve que ficar em casa, a não ser que a gente precisasse sair por algum outro motivo, essencialmente saúde, tá? Mas em geral a grande maioria das pessoas acabou ficando restrito em casa. E aí, claro, as empresas também pararam, né? Para que ela não pudesse ficar 100% parada, muitas empresas já trabalhavam online, elas continuaram a se manter online. Quem não estava online se rendeu, né? Teve que se ver apto, né, a desenvolver as habilidades empreendedoras dentro do e-commerce, tá? A gente conversou sobre algumas questões associadas a marketing, divulgação. A gente começa essa aula falando um pouquinho sobre essa importância, né? Já teve até outras aulas, outras oportunidades que a gente conversou um pouquinho sobre a ideia da passagem, né? De como nós podemos desenvolver essa habilidade, né? O follow-up, né? O que é isso, professor? Esse acompanhar, esse conversar, discutir com o nosso cliente, tá? É sempre interessante que dentro de uma perspectiva empreendedora, tá? Não é um grande foco da nossa disciplina falar sobre empreendedorismo, mas o conteúdo está associado. É sempre interessante que vocês se coloquem no lugar do cliente. Como assim, professor? Para pensar que aquele cliente nem sempre vai ter todas as informações. A gente vai ter vários tipos de cliente, né? Claro, a gente vai ter o cliente que vai chegar lá e vai saber o que quer, que vai chegar lá e vai dizer eu sei exatamente o que eu quero, eu quero aquele produto com aquelas características, é muito fácil.
né? Aliás, para o vendedor, às vezes o vendedor até sabe menos do que o próprio cliente, mas é interessante que você imagine que a gente não tem só esse perfil de cliente. A gente tem vários tipos. Vai ter o perfil do cliente que vai ter dúvida, que vai ter perfil de cliente que não vai entender nada do que você está oferecendo. E, como a gente já relatou, uma das grandes dificuldades que o cliente vai ter no online é a falta de contato, falta de experiência, tá? Que ele vai ter ao pegar aquele produto. E aí, o que a gente puder oferecer de experiência a mais para o nosso cliente, melhor. Nas últimas aulas a gente conversou, na última aula a gente conversou um pouquinho sobre a ideia de fotografar, né, de colocar imagens, mas um ponto importante é a conversa, é o diálogo, é abrir canais de comunicação, tá? E isso acaba resultando também em um fator muito importante para a gente, que é a possibilidade da gente receber depoimentos, tá? Então, tanto a minha diálogo no chat, tá? Na DM do Instagram, no chat do WhatsApp, ou em um chat específico, tá? Vai abrir portas para você desenvolver, né, o atendimento ao seu cliente. Esse desenvolvimento do atendimento do cliente a gente chama de follow-up, tá? Com esse canal aberto, né? Imagina que você está ganhando intimidade com o teu cliente, né? Tu tá ganhando, tu tá desenvolvendo a confiança daquele cliente na tua marca, no teu produto, tá? Então, ao final, a gente pode fazer aquele mecanismo do feedback. Então, com esse canal aberto, tá? De diálogo, de conversa, a gente permite justamente essa ideia do depoimento. Gente, pedir um feedback para o cliente, né? A grande maioria dos clientes não dão feedback, tá? Na prática, né? Numericamente falando. Porém, quando a gente desenvolve, tá? Essa conversa, tá? A gente ganha confiança no nosso cliente, a gente também aumenta a potencialidade de um depoimento e de depoimentos bons, tá? Os depoimentos são muito úteis, tá? Não só para consolidar a tua marca, tá? Opa, eu confio naquela loja, tá? Como também ajudam, tá? Os clientes a irem realmente atrás, tá? Especificamente da tua loja. Imagina isso se você está vendendo um produto que é vendido por outras lojas também. Tá? Então, os depoimentos, muitos consumidores são influenciados em sua compra. Por isso, é importante que a plataforma permita inserir alguns depoimentos ou comentários de clientes que compraram e usaram o produto. Assim, os demais poderão comparar com mais segurança e certeza do que estão adquirindo. A gente até conversou com vocês que a gente tem sites, né, ou plataformas dedicadas à venda, né? Essas plataformas, elas abrigam, tá? Elas abraçam, elas são o que a gente chama de corretoras aí de vendas, tá? Elas abraçam outras empresas para que eu possa vender o meu produto dentro dela. Então, a transação comercial acontece dentro dessa plataforma. É um facilitador, tá? Dentro desse processo, ele é um grande facilitador. E aí, em boa parte delas, na sua estrutura, na sua desenvolvimento, elas vão ter o espaço justamente para ter o comentário, gerar a pergunta, ter um depoimento, né, um relato do cliente, não só pela experiência do produto, mas também do atendimento que ele teve com a loja. Isso é muito bom, tá? Muitas pessoas utilizam isso aqui, sabe aonde? Nas redes sociais também. Então, se eu vou vender meu produto utilizando as redes sociais, Instagram, WhatsApp, é interessante que você possa fazer esses recortes para colocar onde lá no teu Instagram. Não precisa botar no feed do Instagram, não colocar nos stories do Instagram, por exemplo, tá? Tem algumas pequenos empreendedores que fazem isso, criam até um destaque só sobre os depoimentos, né? Eles te dão credibilidade. Então, conheci essa marca, conheci esse produto novo, deixa eu ver aqui o que tem de informação sobre ele, tá? E isso enriquece um pouquinho esse grau de confiança que as pessoas podem desenvolver em você, mesmo elas não conhecendo essas pessoas que estão colocando depoimento.
Um aspecto importante que o comprador necessita acompanhar o atendimento dos pedidos, tá? De mercadorias, é acessar os planos de benefícios e sistemas de fidelidade, caso a empresa ofereça, tá? Mais uma vez, né, aquela dificuldade. A gente precisa encarar a dificuldade que o cliente vai ter com o e-commerce, tá? Então, quanto mais a gente puder oferecer de experiência para ele, melhor, tá? Então, se eu estou comprando um produto que está vindo, sei lá, a gente está dando uma aula pro Piauí, tá? No Piauí, para Piauí, essas outras pessoas de outros estados podem assistir essa aula, mas dedicar com essa ponte, tá? Mas tu imagina que a gente aqui no Piauí está comprando um produto que está vindo, sei lá, do Paraná, tá? É outra região brasileira, distante, então você já fica, e agora? Como é que vai chegar? Certo? E quem é que vai transportar aquele meu produto? Quais são as garantias, tá? Porque assim, gente, a questão da transportadora é uma outra empresa, tá? Que entra dentro desse processo aí de logística, tá? Que pode interferir na qualidade final do produto, que pode interferir na velocidade com que esse produto chega nas minhas mãos, na segurança que aquele produto chega nas minhas mãos, tá? Dependendo da forma de venda, tá? Você pode acordar que empresa você deseja que faça aquele serviço, dependendo do produto. Às vezes você vai comprar um produto, gente, é muito comum para quem nas compras, nas transações comerciais, empresa, tá? Então, por exemplo, eu vou comprar uma máquina, tá? Vou comprar uma máquina que é muito delicada, é muito fina, um microscópio, né? Para usar em clínicas médicas, odontológicas, por exemplo. Ou uma batedeira muito sofisticada, uma impressora muito diferenciada, uma câmera fotográfica, certo? Independente de qual, todos são equipamentos que tendem a ser equipamentos muito caros, muito delicados, que não dá para ser transportado de qualquer forma. Então, às vezes, é interessante procurar ou localizar um modal de transporte mais seguro, tá? Existem disciplinas focadas em logística aqui no canal Educação, provavelmente vocês irão passar por ela, então vocês vão entender, por exemplo, as diferenças dos modais de transporte, tá? Incluir aí, por exemplo, o modal, né? Os modais vêm de modalidade de transporte, né? A gente tem o modal hidroviário, que é através de rios, lagos, mares, tá? A gente tem o modal rodoviário, que é o mais utilizado no Brasil, que é através das rodovias, BRs da vida. E tem o modal aeroviário. Tem mais, né? Tem o dutoviário, ferroviário, tá? Então, cada um deles tem sua característica e alguns tendem a ser um pouquinho mais seguros para alguns produtos, compensam mais, tendem a ser também mais caros, tá? Então, às vezes, é interessante ter esse canal de veículo de comunicação também para poder acordar como é que será feito esse transporte. Às vezes fica muito caro, inviável, quem paga o transporte às vezes fica 100% na mão do cliente, enfim, pode variar, tá? Mas o grande detalhe também é que você nessa ideia que você possa escolher uma empresa que o cliente possa estar acompanhando, porque às vezes quando você está vendendo um produto, você passa para as mãos da transportadora, fica refém, né, da transportadora entregar aquele produto. Então é interessante também que o cliente tenha acesso, tá, a esse acompanhamento, porque ele é também parte interessada nesse processo, tá? Então a divulgação do número de localizador, a boa divulgação de qual empresa está fazendo esse transporte, tá? Tem empresas que vendem, né, a longa distância, como disse, Paraná para o Piauí, né? Aí só manda o localizador, mas não explica qual é a corretora, né, a distribuidora, né, que está fazendo, a transportadora, desculpa, que está fazendo esse encargo, tá? E a gente, volto para o que eu falei, nem todos os clientes têm o costume, têm a ideia, tá? Então, na hora que você pensa na transportadora, a primeira palavrinha que vem na nossa cabeça é os correios, mas nem sempre eles vão fazer esse transporte, tá? Eu posso dar lá nos correios para eles fazerem as entregas, ok? Mas existem outras empresas especializadas, mais específicas para transportar alguns produtos. Então, compensa mais procurar outras transportadoras aqui no Brasil também, tá? Outro item que deve ser avaliado como as informações ficaram cadastradas,
tá? Na sua loja e como serão repassados aos setores de estoque, tá? Então, toda essa parte aqui é associada à logística, tá? Vou voltar, opa. Essa ideia aqui de estoque, gente, é um cuidado muito grande, tá? Porque esse produto, ele precisa ser localizado de forma rápida, ele precisa ser guardado de forma segura, que não estrague, certo? E precisa ser transportado e ter informações claras para os clientes. Sempre tudo muito claro, ok? Comunicação visual de um site vai muito além de uma tabela de apresentação. Outra coisa assim, importante que a gente tem é tanta informação precisa estar clara para o cliente, tá? Muito bem informada, muito bem detalhada, como ela precisa ter uma boa apresentação, tá? Isso a gente vai acabar falando um pouquinho sobre a identidade visual de uma loja virtual, tá? Hoje é um setor que está crescendo muito, essa ideia da identidade. O que é a identidade, gente? É o que nos torna único, não é isso? Não é que nem nossa digital que a gente tem, né? Nosso polegar ele é único no mundo. Mesmo irmão gêmeo, univitalino, que tem o mesmo DNA, a digital ela é única, tá? A ideia da identidade é essa, tá? De você ter uma coisa que te transforme como empresa, né? Em algo que seja diferenciado no mercado. Então, é um interesse já real, geral, da maioria das empresas, né? Inclusive já se tornou agora especialidade, por exemplo, em setores da comunicação, tá? Então, tem o pessoal que é da comunicação social que trabalha especificamente com marketing, com publicidade, que eles oferecem justamente esse tipo de serviço para a maioria das empresas. Que serviço? Identidade virtual da tua marca, identidade visual da tua empresa, tá? Isso tem a ver um pouquinho com cores, com história, com valores, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que voltar lá para o contexto geral da empreendedorismo, né? Entender qual é o teu tripé de funcionamento da tua empresa, qual é a tua missão, quais são os teus valores, qual é a tua visão. Quando você consegue construir muito bem um planejamento de negócio, um plano de negócio bem estruturado, e isso é passado para o setor de marketing, ou você pode terceirizar isso, para que eles possam justamente criar uma identidade virtual para a tua marca que não fique presa às plataformas que tu usa, né? Ah, professor, estou vendendo pelo Instagram, estou vendendo pelo WhatsApp. Mas sim, vai ter uma logozinha na foto do perfil de ambas, tá? Tu vai ter uma forma de se comunicar. A embalagem que chega do teu produto para o teu cliente vai contar uma história. Os cheiros daquele produto. Lembra lá que eu falei para vocês na última aula que a gente usa os 5 sentidos para experimentar? Tá? Então, quando o cliente recebe, ele ainda está experimentando aquele produto. Tá? Então, é o tato que ele for sentir na hora que ele abre. Tem um cheiro, vai ter um bombonzinho para poder, para lembrar daquele sabor. Então, tudo isso conta como identidade da tua marca, tá? E sim, ela começa como a visual, pode incluir aí a auditiva também, a sonora, através do virtual. Então, a comunicação virtual do site vai muito além de uma tabela, de uma bela apresentação. Representa um modelo ideal que trará comodidade a seus clientes e trará a tua marca, tá? A tua identidade dentro desse processo. Quanto mais facilidade ao navegar o site, mais chances de o cliente comprar. E a comunicação visual tem um papel fundamental disso, principalmente a relação da funcionalidade e a usabilidade. Na aula passada eu conversei com vocês as diversas formas de você vender. Você pode vender pela rede social, mas você pode ter um site especializado para vender. Às vezes esses sites nem vendem, né? Eles são portfólios do teu produto, tá? E já teve um tempo em que a gente, alguns 5, 6 anos atrás, as pessoas, ninguém usa mais site. Usa, tá? Então as pessoas elas estão lá, até porque você pode ser encontrado pelo Google, por exemplo, tá? Então as pessoas precisam criar sites, não vou conseguir vender lá por conta da confiabilidade, eu prefiro atender ele através de uma corretora específica, né? Mercado Livre, a Amazon, OLX e tantas outras aí, tá? Mas o site ele vai ter esse canal,
contato que o cliente vai ter com imagens e tal. E aí um cuidado que as pessoas têm é o seguinte: hoje é muito fácil a gente criar sites, tá? Então, sozinho, né, mesmo sem essa noção de identidade visual, sem leitura de uma palavra chamada semiótica, que é super complicado, tá? Que tem a ver um pouquinho jogo de palavras, com imagens, com símbolos, tá? Você pode criar um site, poxa, sem especialidade, pode, tá? Só que é aquela coisa, né? Se você não tem o preparo, se você não tem a competência, certamente você vai ter falhas com isso. E aí uma das grandes questões que a gente vai ter é essa imagem que ajuda a gente a representar, tá? Cada um desses monitores aqui, eles têm proporções diferentes. Então, quando a pessoa ela não tem uma noção de produção, né, de desenvolvimento, de leitura HTML, por exemplo, quando ela não tem uma noção de leitura de semiótica também, ele vai colocar alguma imagem, ele vai colocar um texto que não é compatível. Eu acabo construindo no computador, mas eu esqueço que o meu cliente não está sempre no computador. Pelo contrário, ele vai estar muito mais no celular do que no computador. E olha só as proporções dessas telas como são diferentes. Sim, as proporções são diferentes, tá? Então, essas taxas de proporção diferentes, quando a gente muda de sistema, de tela, elas podem ficar bagunçadas. Pessoalmente, eu já entrei em muitos sites e desisti, nem li. Porque as palavras ficavam em cima dos textos ficavam em cima de textos, porque eles não foram projetados para multitelas, tá? Então, é um detalhe, é um cuidado especial que você tem que fazer ao estar desenvolvendo o site. Demora, dá trabalho. E aí o que acontece, a maioria das pessoas terceiriza essa ação, tá? Então, é um cuidado que às vezes vale a pena você terceirizar. Então, boa parte das pessoas começam utilizando aquela identidade visual básica, né? Faz aqui no Instagram, fica um pouco bagunçado. Faz ali utilizando a Amazon, o OLX, o Mercado Livre, sem ter uma identidade visual. Pode ser um caminho, né? Um start para você, tá? Mas saiba que aos poucos você precisa aprimorar e isso aqui tem que ser uma prioridade também na sua, se você quer desenvolver o seu cliente. Isso leva investimento, tá? Leva investimento, nem que seja de tempo, dedicação sua, tá? Para que você possa aprender essas técnicas, esses macetes, não é fácil, tá? Assim como pagar, se for o caso. Eu não tenho tempo para isso, então eu vou ter que pagar para alguém, certo? Mas vai te custar alguma coisa. E é um preço que pode fazer diferença na hora de fechamento do teu negócio, na hora de gerar confiabilidade da tua marca e assim por diante. Bom, como eu disse para vocês, tá? A ideia do estoque ele é um ponto importante, tá? Loja virtual, tá? Uma das coisas que a gente conversou na última aula era o seguinte: reduz custo, professor, porque eu não preciso ter um espaço físico, vírgula. A gente precisa de um espaço físico, tá? Até para fazer dropship. O que é dropship, professor? É aquela venda, tá? Na qual eu vendo um produto virtualmente no meu computador, tá? Mas o meu cliente ele vai receber não de mim o produto, ele vai receber aonde? Do fornecedor. Então, quem estoca o produto é o fornecedor. Então, professor, nesse caso, eu não vou precisar de estrutura, de espaço físico para mim. Precisa, tá? Organização começa com o teu instrumento de trabalho. Estou vendendo produto pelo meu celular, eu preciso ter uma organização espacial no meu celular. Eu preciso ter um ambiente de trabalho para que eu possa separar as coisas, para que eu possa ter organização, tá? Então, da mesma forma, eu preciso ter espaços dedicados. Vou começar um negócio dentro da minha casa. Eu preciso ter um armáriozinho separado, nem que seja só uma gavetinha para os produtos associados à minha empresa, à minha marca. E claro, né? À medida que você for desenvolvendo tudo isso, desenvolvendo a tua marca, tu vai vendo que tu vai acabar precisando cada vez mais de espaço e de organização, tá? Então, o estoque é justamente esse espaço que tu vai ter. Tá? E quando a gente fala de estoque, a gente vai ter que pensar em alguns pontos. Tá? A gente vai ter que pensar em logística, tá? De transporte, tá? Como é que eu vou
pegar esse material, tá? A gente vai ter que pensar, por exemplo, em layout. Como assim layout, professor? É como os meus materiais que está estocado dentro de um almoxarifado, por exemplo, ele está disposto, tá? Às vezes está tudo entulhado dentro de uma gaveta pequena que você fica lá procurando, tudo gasta muito tempo, tá? Então, uma organização espacial te ajuda a localizar mais fácil, a passar de um setor para outro, certo? Então, a gente precisa entender também que esse desenho, né, como as coisas vão estar distribuídas, vão contar, tá? Nas aulas específicas de logística, vocês vão conversar um pouquinho mais sobre os tipos de layout para cada tipo de sistema de produção, tá? Um dos grandes desafios para a empresa virtual é controlar os estoques. E aí pensa também outra ideia, de ideia de controle de estoque. Prazo de validade, tá? Como assim, professor? Se eu trabalho com comida, comida normalmente é perecível, tá? Então, dependendo da forma como tu estoca o teu produto, vai facilitar que ela estrague mais fácil. Não é porque ela tá embaladinha que ela não vai estragar, viu? Ah, tá lacrado e tal, o produto. Cuidado, as formas de armazenamento. Eu preciso saber como é que armazena aquele produto. Ah, professor, é produto eletrônico. Não vai estragar. Estraga, certo? A gente tem umidade, por exemplo, que pode acelerar o processo de corrosão, de enferrujamento dos equipamentos, tá? Pode dar fungo, pode dar mofo, tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com o estoque de como a gente aguarda os nossos produtos, tá? Seja aqueles que sejam perecíveis ou não. Outra ideia também é que para lojas físicas é comum o empresário fazer o controle de forma manual, mas no comércio eletrônico tudo acontece pela web. Fazer isso torna-se talvez um pouco mais complicado. Trabalhar com seu próprio estoque, você compra produtos, seus fornecedores, pode estocar na sua empresa, tá? Trabalhar com... são os tipos aqui de estoque específicos, só deixa eu focar aqui para você. Trabalhar com seu próprio estoque. Você compra seus produtos de seus fornecedores e estoca na sua empresa. É um mecanismo, tá? Eu preciso ter espaço, eu preciso pensar em layout, certo? E eu preciso desse espaço físico aqui. Trabalhar com o estoque do seu fornecedor. Você negocia com o fabricante uma determinada quantidade de produtos em um determinado preço e à medida que recebe os pedidos dos seus clientes, eu repasso ao meu fabricante, que fará a entrega das mercadorias vendidas. Só opte essa alternativa se tiver confiança com o fornecedor, tá? Preciso estabelecer muito bem esse vínculo. Contratos precisam ser muito bem firmados aqui dentro, tá? Por conta da legalidade do processo, tá? Então é outro ponto que é difícil nesse aspecto também, é o desenvolvimento desse tipo de competência, desse conhecimento legal, tá? Vocês têm aulas aqui associadas aos aspectos jurídicos, tá? Elas são aulas mais básicas para vocês, então muitas vezes é importante, por exemplo, a consultoria jurídica com o operador do direito, tá? Quem é esse operador do direito, professor? Advogado, ok? E abrir um centro de distribuição também é um caminho, tá? Como eu disse para vocês, podem ser distribuidoras, tá? Que vão estar ali para facilitar o processo, mas também podem ser transportadoras, tá? O estoque da sua empresa fica dentro do centro de distribuição e de lá os produtos comprados são levados. Mostrando aqui uma imagem de como é que seria em grande escala o estoque, tá? Imagina esse monte de caixa se eu não tiver numeração, se eu não tiver códigos de localização, tá? Então, o cliente pediu um produto X, ele vai ter um código. Então, eu sei exatamente onde eu vou encontrar a caixa que tem aquele produto, tá? Então, como é a nomeação desses códigos? Tem toda uma classificação específica. A gente pode utilizar os sistemas ERP, tá? Acho que teve alguma outra aula que a gente trabalhou sobre isso aqui no canal, mas só para voltar para vocês, os ERP são os programas de computador, do inglês Enterprise, R Research, P Planning, tá? Então são os recursos de planejamento empresarial, tá? Então você pode controlar a empresa inteira através desses ERPs. Tem ERPs super complexos para empresas muito grandes,
tem ERPs específicos, tá? Para tua determinada loja. Eu vendo só online. Tem ERP focado só nesse aspecto, tá? E aí nelas vão ter também controle de estoque, gestão de estoque, por exemplo, no qual você pode gerar códigos, você pode gerar tags ali para poder facilitar o processo de localização de produtos, certo? Principalmente se você tem mais de uma pessoa trabalhando com você, então facilita esse canal de comunicação, tá? Então não precisa ficar dizendo, ei menina, abre o armário, tá na janela, tá. Imagina quando você conversa com seu pai, tá? Tua mãe te pede para pegar uma coisa e aí você nunca encontra, a gente nunca encontra, né? Quando o pai pede, especialmente quando a mãe pede uma coisa pra gente, e a gente não encontra, ela ameaça, né? Se eu for aí, eu encontrar e ela encontra, né? Então, claro, gente, aí é um exemplo lúdico, né? Uma brincadeira para mostrar para vocês como se a gente tivesse um códigozinho, facilitaria bastante esse processo de localização, agilidade. E como eu falei para vocês, tem o dropshipping, tá? O que é o dropshipping? É essa forma, essa técnica de venda que está muito em alta agora, tá? O que é isso? O meu cliente ele vai encontrar aquele produto na minha loja virtual, tá? Essa loja virtual aqui, às vezes, até pela rede social, pelo Instagram, tá? Facebook. E aí, o que acontece? Eu entro em contato com a loja, porque eu encontrei o produto, foi nessa loja. Tá lá, interessante e tal, como é que tu tem esse produto? Ele não vai ter o produto à pronta entrega, tá? Por quê? Porque esse produto tá no fornecedor, tá? E aí, o que acontece? Eu compro o produto do lojista, tá? E como ele está à distância de mim, né, de qualquer forma, teria esse transporte, né? Só que quem vai fazer esse transporte não é a própria loja, mas sim o fornecedor que guarda aquela loja, que guarda aquele produto. Esse fornecedor pode ser o próprio fabricante, tá? E aí esse acordo é feito, tá? Entre a minha loja e o fornecedor ou fabricante do produto, tá? Reafirmo que hoje está muito fácil essa ideia do dropshipping, tá? Mas talvez um dos maiores erros das pessoas praticantes disso seja a questão da legalidade, tá? Então, cuidado que você precisa ter, porque eu preciso ter confiança do fornecedor, tá? Porque afinal de contas o cliente está pagando para mim, certo? Então, a tua responsabilidade é com o cliente. Então, se faltou produto, se teve falhas no produto, o cliente não vai atrás do fornecedor, ele vai atrás de você. Tá? Então, dependendo do teu contrato, do acordo que foi firmado entre a tua loja e o fornecedor, isso pode ser você pode acabar sendo prejudicado no aspecto legal, tá? Então, às vezes é interessante dar uma leitura aí um pouquinho nas leis, tá, envolvidas. Então, trabalho. Essa parte legal, ela é difícil, tá? Principalmente para quem não tem a formação, né, no direito, tá? Porque não é porque tem uma lei escrita que vai ser daquele jeito, é a interpretação da lei, tá? Então essa interpretação ela cabe, né, a um operador do direito, advogado, tá? Atendimento ao cliente, tá? Comecei essa aula falando já do atendimento, mas eu reforço a ideia do atendimento aqui, tá? Ele é muito importante para o desenvolvimento do follow-up, tá? O que é o follow-up? É o acompanhamento desse cliente, tá? A gente precisa entender que nem sempre quem bate a nossa porta é o nosso cliente recorrente. E principalmente você, escola só pensa que você, eu quero empreender, professor. Estou aqui no ensino médio ainda, mas eu quero empreender, eu quero vender e tal. Ter cliente? Hoje não, professor, mas vou ter. Hoje, se você não tem, então você vai ter que desenvolver essa credibilidade no mercado, tá? Então você precisa desenvolver esse follow-up. Então as pessoas não te conhecem, elas não sabem como você trabalha, elas não conhecem a tua filosofia. Eles vão conhecer como? Através das tuas atitudes, tá? Então não apenas do que tu fala, mas de como tu responde, da velocidade que tu responde, certo? No cumprimento dos teus prazos. Como assim prazo? Até para falar, tu pode dar um prazo. Vou te dar uma resposta em 48 horas. Aí 3 dias depois tu aparece. 48 horas não é 3 dias, né? Então, vou te dar uma resposta em 48 horas tu tem que dar uma resposta, tá? Mesmo que seja uma resposta, eu não consegui concluir, mas você precisa ter esse feedback. Grande maioria das pessoas, do erro das pessoas dentro do atendimento ao cliente entra nesse aspecto. Outro ponto que é comum, tá?
não ter horário, né, para trabalhar. Da mesma forma como a gente sabe que a internet, né, meu produto está disposto na internet 24 horas por dia, 7 dias da semana, nem sempre o teu horário de atendimento vai ser isso tudo, tá? Então deixa claro para o teu cliente, olha, eu vou atender vocês todos de segunda a sexta, de 8 da manhã até meio-dia, tá? Então tu pode separar um horário para dedicar ao atendimento ao cliente, tá? Principalmente empresas que são MEI, tá? Que estão ali no online, vendendo produto online, no e-commerce, tá? Que é MEI, que é microempreendedor individual, né? Então, ou seja, eu não tenho ninguém comigo, sou eu, faço tudo. Eu embalo os produtos, eu crio os produtos, eu atendo aos clientes, então separa um tempo para atender o teu cliente, certo? Não fica atendendo ao longo do dia, porque senão tu não faz uma coisa, separa o tempo, tá? Porque a única coisa que a gente pode ter certeza é que a gente tem só 24 horas do dia e pronto. E nesses 24 horas do dia a gente tem que dormir, a gente tem que comer, a gente tem que ter a nossa vida pessoal também, tá? Então, quem muitas vezes está começando acaba esquecendo isso de lado e deixando de lado esses outros pontos que são cruciais, são importantes para a gente também, tá? Mas a gente precisa ter um bom atendimento ao nosso cliente. Jogar, né, caminhos que facilitam o processo, tá? Ter mensagens pré-elaboradas. Ter mensagens pré-elaboradas não significa dizer que tua mensagem vai virar robótica, tá? Mas que você sabe que tu pode responder aquela mesma, que tu responde essa mesma mensagem diversas vezes ao longo do dia. Deixa esse textinho pré-arquivado, certo? Tu vai só copiar, mudar alguns pontos, mudar o nome da pessoa, por exemplo, certo? Para facilitar o teu trabalho de ficar digitando, colando ou digitando toda vez o mesmo arquivo. Um erro comum que algumas pessoas cometem é gerar PDFs, tá? Não que o PDF em si seja errado. O PDF pode ter a ver com a tua identidade visual, por exemplo. Isso é uma vantagem. Mas eu jogo o PDF para o cliente e não falo mais nada. É atendimento, tem que conversar com o cliente. Ah, eu tenho dificuldade. Bom, aí tem que desenvolver essa parte, essa aptidão, tá? É uma das nossas inteligências, tá? Que é a inteligência interpessoal, né? Inteligência entre pessoas, de conseguir conversar e dialogar com as pessoas. É difícil, então algumas pessoas têm muita facilidade, outras pessoas têm muita dificuldade, certo? É fundamental que você pense nas diversas formas de como lidar com seus clientes antes, durante e depois da compra da sua empresa virtual. Por isso, disponibilizar o número de telefone para consultas ajuda, tá? E 3 símbolos aqui não foram à toa, tá? WhatsApp, Instagram, e-mail, tá? São os principais caminhos e veículos de comunicação. Às vezes é interessante, como eu disse para vocês, normalmente vocês não têm muita coisa para fazer no e-commerce, tá? Sozinhos, principalmente quem está aí começando pelo meio, tá? Concentra um canal de comunicação, tá? Então, tu tem que controlar, tu sozinho, tem que controlar todo o sistema de produção. Imagina aí, agora vamos botar um exemplo aqui. Imagina que tu tá fazendo bolos, tá? E tu faz bolos por encomenda, tá? Aí tu sozinho tem que controlar estoque, sozinho tem que comprar o material para fazer o bolo, atender o teu cliente. Imagina que esse bolo é um bolo de casamento, que ele é único, tá? Então tem que conversar com o teu cliente para saber como é que ele quer aquele bolo. Sabor, textura, tamanho, enfim. E tu ainda vai fazer esse atendimento em vários canais. Concentra um só, então tu manda mensagens nesses veículos, todos os 3. Tu pode criar mensagens automáticas. E aí tu pode, por exemplo, destinar, falar, olha, o nosso atendimento é por aqui, certo? É interessante também que nesse tempo que você dedica para o seu atendimento, tá? Você volte nesses outros canais que você não utiliza. Por exemplo, minha prioridade é o WhatsApp. Ok, tudo bem. Então, eu vou separar um tempo também para acessar diariamente o Instagram e o e-mail, só para verificar se realmente não chegou aqui um contato de um cliente lá, que recebeu uma mensagem automática, mas não foi atrás de mim. Lembra lá do follow-up? Tá? Esse cliente aí não é teu cliente. Ele é teu lead, tá? A gente já conversou sobre essa palavra, um terminho em inglês, que significa potencial cliente, tá? Na verdade, ele tem outros significados na língua inglesa, se você for traduzir ao pé da letra, mas no aspecto de administração e de mercadológica de vendas, o lead é aquele potencial cliente, aquele cliente que entrou na loja, falou, se mostrou interessado, mas não comprou ainda. Ou para lá, então uma pessoa entrou na tua loja, se mostrou interessado, ele tem tudo para comprar, tá? Vamos fechar esse negócio. Então, vá atrás. Então,
Se eu vou concentrar meu atendimento, minha atenção no WhatsApp, ok, a escolha é tua. Tu pode concentrar em outros, tá? No e-mail, por exemplo. Mas o WhatsApp hoje em dia tem aumentado muito a procura, a atenção no WhatsApp, porque todo mundo aqui no Brasil, especialmente no Brasil, tá? Procura o WhatsApp. Todo mundo usa o WhatsApp, então as pessoas não deixam de usar o e-mail, tá? E aí, o que eu posso... Até o ferramenta do WhatsApp mudou hoje. Você pode fazer pagamentos dentro da própria plataforma, tá? Eu posso ter perfis dedicados a uma conta comercial, criar uma conta comercial ali dentro, tá? Mas não é porque eu estou focando no WhatsApp que eu vou esquecer as outras páginas, como o Instagram ou o Gmail, né? O e-mail que você possa usar, tá? Só separa um tempo, né? Todo dia, a hora tal, eu vou me dedicar a responder o meu cliente, tá? Alguns clientes são mais ansiosos, já passou batido a resposta, mas é isso, mas não deixa de ir atrás, tá? Não manda mensagem e esquece teu cliente lá, tá? Volta, tenha atenção, follow up. Consumidores esperam soluções ágeis de uma empresa online. Então, oferecer a eles contatos visíveis, atendimento online, por e-mail, para que sua clientela possa entrar em contato a qualquer momento. E atenção, tá? A agilidade é a palavra, tá? Deixa bem claro, tá? Se você não vai atender 24 horas por dia, e é claro, você é um humano, você não vai conseguir, deixe claro para ele, tá? Olha, eu vou conseguir te atender hora tal, a hora tal. Eu vou te responder, vou te dar uma resposta quanto a isso 24 horas, em 48 horas, em 72 horas, tá? Deixa muito bem claro isso para o teu cliente tá ali preparado. Não, ok, ele me deu esse prazo, é isso que vai acontecer, tá? Sistemas de pagamento, tá? Outro ponto importante e interessante, como eu disse para vocês, muitas pessoas hoje não preferem utilizar um site próprio, tá? Não só por conta de estética, mas por questão de segurança, tá? Hoje, a grande maioria das empresas, sim, utilizam sites e ainda é muito importante ter um site próprio por questão de identidade virtual e eu posso utilizar esse mecanismo como portfólio, tá? Acredito que empresas maiores é que vão ter aí o arcabouço, né, para poder ter suporte de segurança para vendas online, tá? É caro, tá? É caro ter um site que possa fazer vendas online de forma segura, tá? Bom, como é que a gente pode pagar, professor? Hoje tem muita facilidade nas compras pelos próprios bancos, tá? Os bancos facilitam muito esse processo. A gente tem muitos bancos, inclusive bancos virtuais, tá? Então, isso tudo facilita o crédito para o cliente e, claro, o pagamento para a gente. O sistema de pagamento digital de saldo devedor acumulado permite que os usuários façam micropagamentos e compras pela web, acumulando saldo devedor, que deve ser pago periodicamente por faturas de cartão de crédito e telefone, por exemplo, certo? Bom crédito que a gente vai ter ali na internet vai variar um pouquinho. Tem alguns saldos influenciando associado ao teu CPF, que isso pode facilitar, pode ser um pouco maior ou um pouco menor. A gente pode ter um sistema de pagamento de um valor pré-armazenado, permite que consumidores façam pagamentos imediatos aos comerciantes de forma online. O valor pago fica armazenado em uma conta digital e pode ser debitado só na hora que for fazer de fato a compra virtual. E o dinheiro digital, também conhecido como dinheiro eletrônico ou e-cash, que é uma moeda eletrônica com a qual o cliente pode fazer transações pela internet. Para usá-lo é preciso de um software específico, tá? Esse talvez não seja tão comum para alguns, para o cliente de um modo geral. Normalmente, para ter um dinheiro de pré-armazenado, aí talvez eu precisa, por exemplo, ter uma plataforma dedicada para isso, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente tem bancos virtuais surgindo aí, tá? Então, a gente tem hoje em dia algumas plataformas que são corretoras de transações, tá? Essas corretoras de transações que permitem, por exemplo, que vários lojistas coloquem os seus produtos nessa corretora, que vira um site para o cliente. Então, o cliente ele pode fazer aí meio que uma conta ali, guardar dinheiro, e quando ele quiser comprar, ele pode utilizar o dinheiro pré-armazenado
anteriormente, tá? Então, como essa é uma corretora de transação, tanto uma empresa pode vender, como às vezes o próprio cliente pode vender, tá? Então, o consumidor lembra lá das transações que podem ser com cliente para cliente, tá? Então, eu vendo um produto, né, que eu não estou mais interessado, eu tenho um celular velho, tá? Vamos dizer que esse celular está bem conservado, ele está até novo, até tá bom, mas eu quero um celular novo e tal. Posso vender aquele meu produto, tá? Então posso ir lá naquela corretora, anunciar um produto usado, tá? Dizer todas as características, tudo o que eu falei aqui se encaixa também, tá? Na quantidade de informação, no diálogo, em se manter comunicativo. É claro que um consumidor que não é vendedor, ele vai ter mais dificuldades em fechar vendas, tá? Por conta justamente da falta de competência para isso, tá? Mas tudo que eu acabei de dizer, você pode aplicar, certo? Ah, vou vender o produto. E aí nessa corretora você vai receber o dinheiro. Então, às vezes, aquele dinheiro pode ficar ali parado dentro da corretora, tá? Que eu chamo de pré-armazenado, certo? E aí você fazer a transação para sua compra do celular novo dentro da própria corretora, sem necessariamente estar pegando essencialmente nesse dinheiro, certo? Só ali circulando ali dentro. Sistema peer-to-peer, né? Par a par, tá? Baseado na web, surgiu pessoas que queriam enviar dinheiro a vendedores ou indivíduos que não estão equipados para aceitar pagamentos por cartão de crédito. O sistema recebe o pagamento do comprador, que deverá estar cadastrado dentro do sistema. A gente também tem um sistema digital que amplia as funcionalidades de contas correntes de modo que possam ser usados a pagamento de compra online. Outras transações que acho que eu não coloquei aqui no material incluem as transações brasileiras, né, como o Pix, tá? Que não é para compras de outros países, tá? O Pix é apenas do Brasil, que é uma forma de fazer a transferência entre contas bancárias, tá? De forma mais facilitada, com menos juros, tá? Então, normalmente quando você fazia as transações bancárias clássicas, tá? Principalmente entre bancos diferentes, o que aconteceria? A gente pagava taxa, tá? E essas taxas poderiam ser altas, tá? Então o Pix ele veio para facilitar esse processo, mas é do Brasil, tá? Em outros países eles vão acabar utilizando esse processo, especialmente o sistema de pagamento de pré-armazenamento, tá? Tem uma empresa que é bem famosa aqui no Brasil também, as pessoas acabam utilizando muito também nesse aspecto. Sistemas eletrônicos de apresentação de pagamento de faturas são usados para pagar contas mensais e rotineiras, que permite usuários verifiquem suas contas eletrônicas e efetuem pagamentos por meio de transferências eletrônicas, fundos de contas bancárias ou de cartão de crédito. Ponto importante, tá? Quando a gente está utilizando a pagamento de fatura, queridos, fraudes, tá? Então, quem está vendendo ali aquele produto e também o cliente, os dois precisam estar muito atentos a essa questão, tá? Então, o cliente ele vai passar para você o boletozinho de que boleto não, mas o comprovante de pagamento, por exemplo, então tem que estar atento se de fato aquele valor chegou, tá? Então, pessoas que fazem transferência dentro do banco para a tua conta, o envelope está vazio, por exemplo, tá? Era um erro comum do passado, mas algumas pessoas ainda fazem esse pequeno golpe, então fiquem atentos, tá? De fato, o dinheiro chegou, ok, tá certo, não tá certo, beleza. Hoje em dia, a grande preferência para muitas pessoas é utilizar o cartão de crédito, tá? Gera taxa, tá? Então, por isso estou falando, muitas empresas acabam querendo buscar outros caminhos para diminuir esse valor da taxa. Cuidado com o Código de Defesa do Consumidor. Tá? O Código de Defesa do Consumidor vai dizer que não é para você fazer diferença no preço para o cliente. Tá? Então, se o cliente quer pagar no cartão, no dinheiro, é para ser o mesmo valor. Tá? Não é para fazer essa diferença. Mas alguns comerciantes acabam fazendo isso para poder fugir, né? Para poder meio que incentivar o cliente a ter uma determinada tipo de compra, modalidade de compra que tenha menos taxa, menos juros para o próprio vendedor. Mas tenha cuidado com o Código de Defesa do Consumidor, tá?
Carteira digital torna-se as compras na web mais fáceis, tá? Essa aqui, ó, que normalmente tem no fora do país por conta da falta falando o nome da marca. Da falta do Pix, tá? Nos outros países, tá? A gente acaba tendo o Pix e acaba facilitando esse processo pela baixa quantidade de juros para o consumidor, pelo menos por enquanto, tá? Tornam-se compras na web mais fáceis, eliminando a necessidade de usuários digitarem seus endereços, suas informações. São meio que um banco. Eles vão funcionar como um banco virtual ali, certo? Tem crescido bastante ao redor do mundo, inclusive no Brasil, como forma de transações. Ficou muito em alta, principalmente durante o período da pandemia. Tá? Principalmente durante o período da pandemia, que ficou muito, muito em alta. Então, até mesmo para eventos, tá? A gente sabe que eventos, mercado de eventos, por exemplo, ele caiu bastante durante a pandemia, porque as pessoas tinham que ficar em casa, mas aí começaram a ter os eventos online, tá? Então as pessoas começaram a fazer os pagamentos e muitas vezes as carteiras digitais foram os grandes veículos nesse tipo de transação. E a entrega, tá? É fundamental, tá? Como eu já disse para vocês, eu citei para vocês, a ideia geral da entrega, tá? Começa pela escolha da transportadora que você vai fazer. Ah, tô vendendo da minha cidade para minha cidade. Ok, então é meu irmão que pegou a moto e foi lá entregar? Ótimo, certo? Ah, não, eu contratei alguém para. Ok. Agora eu vou fazer uma entrega para outro estado, para outro município, para outro estado. Aí o negócio fica um detalhe. Entra em outro detalhe. Eu preciso ir atrás de uma transportadora. A gente tem vários tipos de transportadora. É importante entender as diferenças de modais, tá? Para cada tipo de carga que eu tenho, tá? Em geral, produtos mais caros, tá? Em geral, produtos mais caros acabam tendo necessidade de modais mais sofisticados. Por exemplo, quero vender um celular. Normalmente a gente vai utilizar um modal de transporte mais seguro, com menos ruídos, né? Menos possibilidade de defeito, que é, por exemplo, o modal aeroviário por avião. Tá? Mas ele é um produto mais caro, então dá para pagar, porque ele é mais caro, é um modal de transporte caro. Tá? A grande maioria das pessoas, das empresas, vai utilizar o modal rodoviário. Ele é eficiente, ele é relativamente barato, certo? Mais lento também e pode dar alguns defeitos no seu produto. Escolher a transportadora terceirizada, tá? É um cuidado muito delicado, certo? Por quê? Por problemas, por falhas, certo? Se essa empresa ela não tomou cuidado devido com o teu produto, ela pode afetar diretamente a qualidade final do teu produto, ela pode estragar, o produto vai chegar lá com algum defeito, tá? E às vezes esse defeito ali vai afetar a garantia do produto final, tá? Imagina aí que você chega com um produto. Imagina aí, por exemplo, que você fez um bolo de casamento, todo delicado, todo especial, e único para aquele casamento. Certo? Se no meio desse transporte o bolo cai, quebra, você não vai ter tempo para fazer outro bolo para o horário do casamento, para o tempo do casamento. Tá? Então, às vezes, vai atrapalhar a necessidade do teu cliente. Tá? Então, pensa sempre que por mais que eu tenha muitos produtos, entenda que às vezes aquele produto ele é único para aquele cliente. Tá? Ao definir de como vai ser a entrega dos produtos, não se esqueça de estudar e rever a política de preços do produto. Tá? Isso inclui, por exemplo, a questão de garantia. Tá? Lembra da legislação que a gente falou na última aula, certo? Como assim, professor? Código de Defesa do Consumidor, as alterações relacionadas ao comércio virtual, tá? Tem direito ao arrependimento. Então, o cliente ele pode se arrepender, não queria muito esse produto, tá? Então, vai ter um prazo, dar prazo que chega nas mãos do cliente, certo? 7 dias, certo? E também entender um pouquinho, porque 7 dias, porque às vezes a gente pede uma encomenda, vai chegar 15 dias depois da compra, 30 dias depois da compra, né? Então, aí, se na legislação diz que é 7 dias o direito de arrependimento, teria passado, né?
O direito de arrependimento é da data que chega o produto nas mãos do cliente. Tá? E ver também questão, por exemplo, se aquele produto acabou chegando danificado, você vai ter que pensar também na logística reversa, de como aquele produto vai voltar para as mãos do cliente, para que ele possa ser reparado. Custo de entrega está relacionado às características da mercadoria, peso, dimensão, precibilidade. Isso faz com que o preço variar imensamente. Muitas vezes as empresas podem delegar esse frete para o cliente. Tá? Você vai pagar tanto de frete por esse produto. Tá? Comprei uma geladeira para casa. Vai ter um frete. Não comprei um celular. Não vai ter o frete. Dimensão, peso, facilidade, facilita o processo de transporte daquela mercadoria. Ok? E aí a gente tem alguns pontos, né, que são detalhes, né, pertinentes na nossa vida, né? Coloquei algumas imagens para a gente pensar na possibilidade, receber um produto diferente do que foi pedido. Professor, comprei um computador caro, chegou 2 caixas de sabão de pó. Né? Acontece, tá? Então isso aí provavelmente foi um golpe que aconteceu, mas é aquela ideia. Como cliente, essa aula serve tanto para vocês como cliente, como para vocês como vendedores, tá? Às vezes foi um erro de logística de estoque, tá? Então, o cliente fez um pedido e você deu um outro produto, não necessariamente a caixa de pó, tá? Mas às vezes está entregando porque houve ruído na comunicação dentro da organização. Tu estocou diversos produtos, um cliente pediu uma coisa, você entregou outra, tá? Então, às vezes, pode ser um ruído ainda lá dentro do estoque, tá? Você vai ter que solucionar esse problema. O cliente vai entrar em contato, você vai solucionar esse problema. Às vezes é golpe, tá? Então, fique atento como cliente, fique atento aí aos cuidados, aos perigos que a gente tem no e-commerce, tá? Pegue o máximo de dados possíveis daquilo, certo? Se imuna de informações, veja os depoimentos de outros clientes, veja reclamações em sites específicos de reclamação daquela empresa. Não tem dado nenhum, certo? Se proteja, certo? Procura alguma empresa um pouquinho mais segura, certo? Preços muito exorbitantes de diferença, uma geladeira de R$2.000 tá por ali por 800, certo? Desconfia, certo? É muito discrepante essa diferença, cuidado. Para o mesmo produto, tá? Possibilidade de extravio do produto, certo? É uma possibilidade que acontece, vai ficar sob responsabilidade da empresa, tá? Transportadora, por isso a ideia do contrato é muito importante. Você, como empreendedor, for contratar uma empresa, você precisa ter uma boa leitura do teu contrato, porque se for um problema da transportadora, você precisa acordar muito bem isso. O cliente não vai arcar com essas despesas, ele vai ter que ser ressarcido ou receber um produto novo, tá? E as avarias, como eu disse para vocês, olha lá, um material com dermozinho frágil lá, na caixa tá mais amassada do que, né, a minha cara, né? Então a gente pode ter problemas, tá? Então, se é tecido, não vai afetar, ok, mas às vezes vai ser um material, certo? Que precisa de um certo cuidado, de certa fragilidade, um copo de vidro, um copo de cristal que foi quebrado, uma garrafa de vinho, um alimento, um produto enlatado, por exemplo, que não pode receber amassos aí dentro da sua ideia. Tá? E só para a gente fechar aqui esse momento, só para poder vocês verem que o potencial de crescimento do e-commerce cresceu muito dentro da perspectiva do Brasil nos últimos anos, especialmente durante aí a pandemia, né, que colocou esse consumidor dentro de casa e era esse caminho. Tá? E a tendência é que cada vez mais a gente utilize o e-commerce como veículo de transporte, como um veículo de comércio, né, de transação comercial, tá? Queridos, a gente vai ficando por aqui, tá? Nessa aula e a gente vai poder conversar em outra oportunidade, tá bom, queridos? Um grande beijo, um grande abraço, até mais.